Será que os programas de auditório ainda têm vez na televisão aberta brasileira? Vamos responder essa pergunta até o final desse vídeo, mas antes deixa o like. Tenho pedido educadamente no bar e a galera não deixa, então deixa o like para podermos crescer neste canal também, eu espero a sua contribuição. Os programas de auditório nasceram ainda no rádio brasileiro, né? O rádio brasileiro já tinha uma tradição muito forte com os programas de auditório transmitidos por ali mesmo e que levavam o público pela curiosidade até a sede das rádios, grandes rádios como a Rádio Nacional, por exemplo, em que Silvio Santos já dominava auditórios ainda no tempo do rádio, né? E essa tradição ela foi passando para a televisão, à medida em que os veículos começaram a conversar e a televisão começou a tomar a frente, deixando o rádio num primeiro momento, num segundo plano, mas foi talvez o rádio o meio que melhor se adaptou às novas tecnologias, aos novos momentos. De toda forma, o programa de auditório migrou para a televisão brasileira de uma forma muito forte e muito interessante de acompanhar. Ali nos anos 60, 70 a gente teve Silvio Santos, Flávio Cavalcante, J. Silvestre, Blota Júnior, uma galera muito boa que esteve à frente dos programas de auditório e que conseguiu com isso trazer aquela tradição do rádio para dentro da televisão aberta. Depois disso, nós tivemos nos anos 80 um rejuvenescimento desse universo de apresentadores de televisão, muitos deles oriundos do rádio também ou do jornalismo, como é o caso do Faustão e do Gugu, que nos anos 90 viriam a protagonizar a maior guerra de audiência dos domingos da televisão, não sei se mundial, mas olha, provavelmente, porque a maneira com que os programas eram conduzidos à época levavam muito a crer isso, né? Que tinha uma característica muito forte de embate direto e investimento muito forte das duas principais emissoras do país. Mas será que para o futuro isso tem forma de acontecer? Tem alguma maneira da gente preservar o legado do programa de auditório para frente? Já vamos responder isso. Mas seguindo por aqui, a gente vai falar sobre também, nessa passagem dos anos 60 para 70 e 70 para 80, Silvio Santos foi o que mais permaneceu, mais longevo dessa época dos anos 60, tanto que o programa Silvio Santos completou recentemente 60 anos também. Dito isso, nos anos 80, o Faustão vem e rejuvenesce esse universo do programa de auditório como Perdidos na Noite. O Gugu, num estilo muito Silvio Santos, vai também para esse universo do Viva a Noite, depois outros programas que ele apresentou por ali, como o próprio Passo ou Repassa, também o TV Animal e depois o Domingo Legal nos anos 90, diante da necessidade, né, do Silvio Santos ali de dividir os domingos, e o Gugu faz isso muito bem a partir da chegada do Domingo Legal, já era um sucesso no sábado à noite e segue sendo esse sucesso no horário da tarde. Depois, de novo, aquilo que a gente estava falando no início, o rejuvenescimento desse universo de comunicadores de auditório foi sempre uma constante. Foi sempre algo que foi acontecendo. Se a gente tinha ali Flávio Cavalcante, J. Silvestre, Silvio Santos, Blota Júnior, essa galera toda nos anos 60, 70, já nos anos 80 a gente tinha Faustão e Gugu como os maiores expoentes, né? A gente tem vários outros nomes, mas citando aqui os maiores expoentes. Nos anos 90, esse rejuvenescimento começa outra vez, com Luciano Huck na Band em 96, com o próprio Celso Portiolli também mais ou menos na mesma época no SBT, 95, 96, é que ele assume o Passo Repassa. Nós temos também outros nomes como o próprio Marcos Mion, que faz isso na MTV, ainda não é um programa de auditório, mas se vê aquele jogo de cintura que ele tem ali para lidar com o público jovem, né? E depois ele faz isso na Band, no Descontrole, já no início dos anos 2000, mas esse processo de rejuvenescimento de programas de auditório foi uma constante no universo da televisão brasileira. Isso é o que tem pesado nos últimos tempos, porque não tem acontecido mais. Talvez o Marcos Mion seja o último dos jovens apresentadores de auditório que fizeram essa reciclagem do formato que funcionava bem em décadas anteriores e aí retomam para um novo momento para apresentar isso para o público jovem. Eu acho que o João, por exemplo, filho do Faustão, que está fazendo esse caminho agora na Band, ele tem uma sintonia, na verdade, mais com o público mais velho do que com o público mais jovem. Vamos ver aqui vem o programa do João, se ele vai durar bastante na programação da Band e se vai conseguir fazer esses ajustes. O que a gente tem ouvido muito na imprensa especializada é que o próprio João está muito empenhado, muito preocupado em fazer o programa virar, né? O programa realmente ser uma opção interessante no sábado à noite da televisão brasileira, e o próprio Faustão olha junto com ele para isso, para fazer esses ajustes necessários e aquilo que for preciso para fazer o programa rodar. Agora, eu acho que tem um elemento que independe do apresentador ser mais velho ou mais novo e que traz aí
capitaliza dentro desse universo possibilidades de novos programas de auditório e desse formato se consolidar na TV aberta. Antes de falar sobre isso, eu quero só relembrar outros apresentadores também que surgiram de 2010 para cá, né? Patrícia Bravanel, que começou no Festival SBT 30 anos, lá em meados de 2010, e conseguiu se reinventar. A Eliana também, que teve uma trajetória toda com o programa infantil e hoje é totalmente estabelecida no domingo à tarde. Rodrigo Faro, que também, embora atravesse um momento muito turbulento de audiência na Record, conseguindo pontualmente com a Fazenda, né, crescer nessa média, mas também é outra figura que se revelou um excelente apresentador de auditório. Márcio Garcia também teve dentro desse universo, mas falar sobre a Patrícia Bravanel, por exemplo, que é filha do Silvio Santos e que conseguiu no decorrer dos anos desenvolveu uma linguagem e hoje comanda o programa Silvio Santos de uma forma muito própria, muito pessoal, né? Certamente com conselhos do próprio Silvio, mas ela evoluiu muito também na apresentação e de interagir com o auditório, conseguir se conectar com as pessoas ali. Acho que isso é muito importante, é fundamental. E o Celso Portiolli hoje, por exemplo, é uma figura que começou lá nos anos 90 no SBT e que consegue com facilidade a liderança de audiência aos domingos. O Luciano Huck conseguiu agregar a audiência que o Faustão dava também nessa faixa noturna, porque trouxe outros públicos e manteve aquele que o Faustão já tinha construído há bastante tempo. Eu vi uma análise do José Armando Vanucci também, que eu acho que é muito válida de colocar aqui, que é o perfil dos dois, né? Faustão e Luciano Huck são ambos milionários, né? Mas o Faustão tem uma proximidade maior, parece, com o povão, com as camadas mais populares, enquanto essas camadas talvez não tenham tanta ligação com o Luciano Huck, haja um certo distanciamento. De toda forma, a força da Globo e a força da marca Domingão mantém esse público junto nessa transição e agrega outros públicos que o Luciano Huck construiu durante os 20 anos que ele esteve no sábado da TV brasileira. Agora, respondendo à pergunta, os programas de auditório têm futuro na TV aberta? Eu acho que sim, mas com uma condicional. Eu acho que eles precisam ser cada vez mais ao vivo, com o calor do momento, com o calor do que está acontecendo ali. Não estou dizendo que a TV dos anos 90 é a mesma coisa que a TV de agora. É lógico que agora é uma TV muito menos relevante do que foi nos anos 90. Mas nos anos 90, Gugu e Faustão só conseguiam aquele embate direto de conteúdos no domingo à tarde e vendo quem ultrapassava, quem voltava, como é que eles iam fazer determinadas atrações, porque ambos estavam ao vivo e ficavam acompanhando o concorrente para entender qual quadro rendia mais e qual precisava ser tirado do ar. Isso no formato gravado é impossível de se fazer, porque a não ser que você troque um quadro por outro e passe um na frente do outro, é dificílimo fazer isso. Não tem como fazer isso num programa gravado. E eu acho que o programa ao vivo, o calor do programa ao vivo é algo que o público, mesmo aquele público que não se liga nessa parte técnica da televisão, consegue sentir. Quando a final da Dança dos Famosos no Domingão com o Huck acontece ao vivo, você sente o clima pulsante ali do descontrole que o ao vivo, que é um descontrole bom, que o ao vivo proporciona, né? Da mesma forma, o Celso Portiolli consegue ganhar, e de novo, ele não está fazendo ali grandes guerras de audiência, fazendo uma movimentação gigantesca para ganhar da Globo, mas ele tem ali uma estrutura muito forte de saber conduzir o programa ao vivo, entender o que está funcionando e reter a audiência. Ele consegue fazer isso porque ele está ao vivo, principalmente na parte do passo a repassa, depois tem quadro gravado e tá tudo bem ter um quadro gravado, mas uma parte, pelo menos, do programa ao vivo seria absolutamente fundamental. E eu acho que isso é o que falta para que os programas de auditório consigam se estabelecer de outra maneira e comecem a pautar algumas conversas, algumas circunstâncias dentro da televisão brasileira e também trabalhar o real time na internet, nas redes sociais de uma forma geral. O comentário na hora do que está acontecendo é algo que funciona bem, por exemplo, com os realities, né? Os realities sendo ao vivo, o programa sempre, ele traz o que há de mais relevante no dia do que aconteceu e ao mesmo tempo engaja o público ao redor. Então me parece um pouco, eu entendo que na questão de custo pode ser bastante inviável, mas na questão de repercussão e relevância, um programa de auditório ao vivo certamente tem vantagem sobre um programa de auditório gravado. Mesmo que ele dê menos audiência, mas aquela audiência que tá lá, ela fica mais fiel porque se percebe muito como é que as coisas estão funcionando. Então eu acho que é o futuro da TV aberta e é o futuro do programa
programa de auditório, que eu acho que ainda vai ter espaço, o programa de variedades vai ter espaço na TV aberta no futuro, desde que ele seja quente, com o que está acontecendo ali naquele momento. Essa sensação de permanência e de concomitância de presença entre quem está assistindo e quem está no estúdio é algo que faz a magia da televisão funcionar ainda melhor, certo? Comenta aqui embaixo o que você acha da minha análise e a gente volta nas próximas semanas com mais Rede Viesla Opinião. Até lá!